Pedro escreveu 2 cartas. Pedro foi uma inspiração para Marcos, né? Apóstolo João Marcos. João Marcos coletou as informações do tempo de Cristo e informações mais precisas ele buscou com o apóstolo Pedro. Então, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 5. Achou o capítulo? Versículo é fácil. Amém, amados? Amém. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5 está escrito: vós também, como pedras vivas, são edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus através de Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Você entendeu? Não? Então, segura aí que Deus hoje vai falar o seu coração. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus através de Jesus Cristo. Feche os olhos. Vamos pedir para o Senhor nessa noite falar com a gente. Amém, irmãos? Pedir para que o Espírito Santo transite no nosso meio, ministre no nosso coração, aqueça a nossa alma, no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, louvado seja o nome santo do Senhor. Esta é a tua hora, do momento, te dou graças e eu peço a tua ajuda, Senhor. Fala, meu Pai, ao nosso coração, em nome de Jesus. Senhor, de nós mesmos não temos nada, mas quando nós falamos, Senhor Deus querido, através do seu Santo Espírito e através da sua santa, bendita, gloriosa palavra, nós sabemos que nós temos um manancial, Pai amado, que nos abastece, que jorra águas vivas. Por isso, Senhor, que o Senhor venha nos abastecer com essa palavra nessa noite. Que o Senhor venha ministrar no nosso coração e venha encher, Senhor Deus querido, o nosso coração de alegria, paz e sobretudo de ensinamento. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém, querido? Você pode se sentar? Glória a Deus. Eu quero que você nessa noite preste muita atenção naquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Deus colocou uma palavra no meu coração essa semana e eu falei, olha, que coisa linda. Quando o Espírito Santo fala, quando Ele dá algumas revelações para a gente através da Bíblia, quando Ele ministra no coração do pregador, fala com o pregador, o mensageiro fica até emocionado, porque a palavra primeiro serve para ele, e aí Deus fala, agora vai, o Espírito Santo fala, agora vai, e leva para mim, igreja. Amém, amados? Então nós somos privilegiados, porque o Senhor tem falado conosco. Amém, amados? O Senhor tem ministrado, não é coisa de homens. Nunca saia por aquelas portas achando, olha, isso é coisa de homens. Não, é o Espírito Santo que ministra no seu coração. Queridos, nós estamos vivendo num mundo que, segundo o censo mundial, já passou da casa dos 7 bilhões de pessoas. Você imagina esse número de pessoas na nossa terra? 7 bilhões de pessoas espalhadas pela terra, pelo mundo todo. E nesse aglomerado de pessoas, nós vemos todo tipo de gente, todo tipo de situação. E nós sabemos que esse aglomerado, ele se recicla a cada instante, todos os dias, né? Esse conjunto, esse número, essa população, ela tem algum tipo de alteração. Porque a cada segundo, a todo momento, né, não importa a hora, vai haver pessoas morrendo. É muita gente, vai haver um número muito grande de pessoas, né, deixando, parando, morrendo. Mas ao mesmo tempo, nós vamos ver também que vai chegando também novos integrantes, vão nascendo crianças, né, vai nascendo mais gente, ou seja, para recompor aquele número que deixou, aquele número que morreu. Já que nós não acreditamos em reencarnação, são na verdade esses que chegam novas almas, novas vidas, que nascem em um corpo através da vontade soberana do Senhor.
que dá o fôlego de vida. Então nós vemos uma reciclagem, 7 bilhões de pessoas, esse número não abaixa, esse número só vai aumentando gradativamente. Pessoas vão morrendo, mas pessoas vão substituindo essas que morreram, porque vão nascendo mais crianças. E nessa imensidão de mais de 7 bilhões de pessoas, nós temos todo tipo de gente, é todo tipo de raça, é todo tipo de cor, é todo tipo de línguas espalhada, e é todo tipo de condição social. Nesse conglomerado, ao mesmo tempo que nós vemos países em pleno desenvolvimento, crescimento, com economia forte, gerando um povo forte economicamente, saudável fisicamente, dentro de uma sociedade estável, ao mesmo tempo nós vemos dezenas de países onde a pobreza é extrema, absoluta extrema, onde as crianças não alcançarão o seu primeiro aninho de vida, vão morrer desnutrida, de peste, de doença, desnutrição, epidemias. Você transitar num país desse, você saber que aquelas crianças que estão naquele campo de refugiado, na verdade elas não vão alcançar o seu primeiro ano de vida, isso tem que mexer com a gente. A gente muitas vezes se espelha naqueles que deram certo, naqueles países que decolaram, naqueles que têm um padrão de vida, naqueles que são economicamente fortes, mas dificilmente a gente passeia pela internet que você tem, que eu tenho, por países como o sul do Sudão, como o sul da Angola, como lugar como a Namíbia, como o Quênia, e a gente não sabe o que acontece naquele lugar. A gente não sabe o que acontece no norte da Jordânia, onde existe o maior campo de refugiados sírios do mundo, onde você vê a Cruz Vermelha dobrando para ver se consegue dar assistência para aquele povo, os médicos sem fronteiras, e por aí vai. Então a gente não sabe. Então engana-se você que acha que isso não existe, que crianças... É verdade, pastor, há lugares que a mãe já sabe que teve aquela criança, mas ela não vai chegar no primeiro aninho de vida, Ou você que acha que isso é restrito a alguns países, alguns poucos países da África. Eu estou falando de uma condição que atinge milhões também na face da terra, para não dizer bilhões. Mas a criança que nasce já desnutrida, e todos sabem que ela não vai resistir ao seu primeiro ano, ela está também nesse pacote de 7 bilhões de pessoas. Ela faz parte desse mesmo aglomerado de 7 bilhões de pessoas, onde também tem crianças que vão ter educação, que vão ter saúde, que vão ter segurança e tantas outras coisas básicas, porém, que para esses é inalcançável. E o que eu quero nessa noite é levar você a pensar o seguinte: eu faço parte desse grupo, eu faço parte desses 7 bilhões. Isso é uma verdade. Você faz parte do mesmo grupo do seu vizinho, você faz parte do mesmo grupo, do mesmo aglomerado das pessoas que você não gosta, mas você está inserido, faz parte do pacote. Então não adianta você dizer: eu não, pastor, com ele eu não tenho nada. Olha, com aquele povo lá, olha com... Não, pastor, eu sou de um outro grupo. Pastor, eu sou crente. Eu não posso fazer parte do mesmo grupo daqueles que não fazem parte da minha doutrina, da minha religião. Não importa, você faz parte sim. Eu estou falando hoje de desigualdade. Não importa as desigualdades sociais, não importa a diferença religiosa, não importa a cor da pele, não importa a etnia, não importa a língua, não importa a opção sexual da pessoa. Você está inserido nesse aglomerado por vontade de Deus. Você faz parte. Você está aqui. Nós não podemos fechar os olhos. Não adianta você dizer que o outro não é problema seu. Não adianta você dizer que o outro chega a ser meu inimigo, mas faz parte. Não adianta você dizer que não tem parte com o outro, porque por causa da sexualidade dele, não adianta, está dentro. Não adianta você dizer que não tem nada a ver, porque você é cristão. É aí que a coisa pega.
É aí que você deveria bater no peito e falar assim: eu faço parte. Por quê, pastor? Nós, cristãos, nós poderíamos explorar um pouquinho mais a sabedoria de Cristo e praticar essa sabedoria em nossa vida cristã. Somos cristãos, defendemos a palavra, aprendemos a palavra, os ensinamentos de Cristo. Então, por que não explorar mais essa sabedoria de Cristo na nossa vida e aplicar? Porque foi exatamente isso que Cristo ensinou quando Ele disse que todos nós fazemos parte de um único corpo. Jesus não veio, querido, para salvar apenas os pobres. Jesus, Ele não veio para salvar única e exclusivamente os judeus. Jesus, Ele não disse que veio para salvar apenas os religiosos, os que estavam na igreja. Jesus não disse que veio para salvar apenas que são religiosos. Não. O Senhor disse que veio para salvar a humanidade. E a humanidade hoje, ela tem um peso de 7 bilhões de pessoas. Ele veio para salvar o mundo todo. Jesus veio hoje para salvar esses 7 bilhões de pessoas e não apenas um grupo exclusivo. Infelizmente, nós temos visto isso no meio religioso. No meio religioso, uma discriminação, um preconceito com outras, porque se acham exclusivistas. Nem todos desse grupo, é bem verdade, desses 7 bilhões poderão ser salvos, mas não sou eu e nem você que vai dizer quem será e quem não será. Nós sabemos que nós temos a regra mãe, nós temos a direção: aquele que crê, aquele que entregar, aquele que confessar o Filho de Deus como seu Salvador da sua vida e será salvo. Nós sabemos disso, mas não cabe a mim e nem a você o julgamento. Ele veio para salvar, não um pequeno grupo, ele veio para salvar a todos, uma humanidade toda. Por quê? Eu estou falando isso aqui hoje, eu estou trazendo isso aqui, porque Deus falou ao meu coração. Nós temos visto a crise na Venezuela, nós temos visto os países, o nosso próprio país, com uma divisão política. Nós temos visto problema lá na França, nós temos visto as guerrilhas acontecendo na África. É uma luta de poder insana. E Deus falou: mas todo mundo faz parte do mesmo pacote. Eu pergunto para você aqui nessa noite: você sabe o que é um mosaico? Eu tenho certeza, tem gente que sabe. Mas caso você não saiba, eu quero te falar. Nós recebemos recentemente da nossa igreja um irmão que, através de muita luta e muitos reveses na sua vida, ele entregou sua vida a Cristo aqui na nossa igreja. Trazido pelo irmão Rubens, ele entregou sua vida aqui na nossa igreja. E depois eu tive uma experiência muito bacana ao conversar com ele. E a gente nós conversamos sobre muitos assuntos. E eu perguntei: qual que é a sua profissão? Ele me disse: eu trabalho com mosaico, eu sou artesão. E eu quis saber um pouquinho mais como isso funciona. A sua especialidade era no mosaico. E aí ele começou a me explicar que a técnica do mosaico é a seguinte: é de se fazer o mosaico exige muita habilidade, exige muita atenção, exige muito esforço, exige aplicação. Ou seja, como que funciona isso? Ele me explicou todo o processo das camadas que ele precisa montar para começar a colar. Na verdade são pedrinhas, caquinhos de azulejos, de pedrinhas, outros são de madeira, dependendo do tipo de material que você vai usar. A especialidade dele parece ser azulejo. Então, não se trata de um amontoado de pedras ou de azulejos que você traz ali e você joga de qualquer jeito, e você vai montando o mosaico. Não. O mosaico, você tem que selecionar cada pedra para ver aonde ela se encaixa, separar as cores, tamanho, espessura, formato, brilho e por aí vai. Há momentos que aquelas pedrinhas, muitas vezes eles estão no acabamento e aquelas pedrinhas não se encaixam. E o que ele tem que fazer? Moldá-la. O que ele tem que fazer? Lixar.
Ele muitas vezes tem que quebrar para poder encaixar. Isso faz parte da obra de um artesão em mosaico. Muitas peças daquele mosaico têm que ser lixadas, preparadas, aparadas, ajustadas. E ele disse para mim que essa obra demanda tempo, paciência, técnica, recurso e muita imaginação e, sobretudo, cuidado. Não se trata de um quebra-cabeça, aonde cada pecinha já tem o seu lugar definido no quebra-cabeça, no quadro do quebra-cabeça. No mosaico não. No mosaico não existe um lugar definido, mas existe um lugar. E agora você deve estar perguntando: pastor, aonde é que eu entro nessa história? O que isso tem a ver com a população da terra que o senhor acabou de descrever? E o que isso tem a ver com as diferenças sociais? E exatamente aí está a grande obra da criação de Deus. Todos nós, e agora a gente passa a fazer parte, a gente é inserido nesse contexto. Todos nós, sem exceção, somos uma pedrinha do grande mosaico do Criador, do artesão do universo. Todos nós. Uma pedrinha que falte no quadro do mosaico, o artesão percebe. Ou seja, você faz parte da grande obra-prima do Criador. Você faz parte, meu irmão, não importa quem é você, se você é rico, se você é pobre, se você tem preparo, se você não tem, se você é uma pessoa, tem um currículo invejável, se você não tem, não interessa, você faz parte do mesmo quadro, você faz parte do mesmo mosaico do Criador. Você faz parte, você é uma pedrinha que faz parte. Ou seja, todos nós, sem exceção, nós fazemos parte. Ou seja, você faz parte da grande obra-prima. Há pedrinhas que com o tempo Deus recolhe. Ele recolhe para ele. Ele coloca uma outra lá, mas aquela ele recolhe para ele. E aí é para uma obra particular dele lá no céu. Há pedrinhas rebeldes, que a Bíblia mostra que há pedrinhas rebeldes, que infelizmente se recolhe e lança fora. E a pergunta é: que tipo de pedrinha na grande obra de Deus eu sou? É importante saber que todos nós, o mundo inteiro, nós estamos fazendo parte dessa grande obra-prima do Senhor. Todos nós. Deus está montando. E Jesus, Ele não fez acepção de pessoas. Jesus, Ele abraçou o pecador. Então muitas vezes nós fazemos acepção, nós nos distanciamos daqueles que pecam, nós tratamos como santo, nós somos santos e o outro é que tem problemas. Mas Jesus não. Eu olho para a obra de Cristo e eu vejo que Jesus, Ele não fez acepção de pessoas. Jesus, Ele abraçou o pecador. Jesus, Ele amou os humildes. Jesus, Ele se divertiu com os pequeninos. Jesus perdoou a adúltera. Jesus que disse: vai, não peques mais. Jesus perdoou a pecadora, que em outras palavras significa prostituta, e Ele disse: vai, não peques mais. Ele perdoou e Ele salvou um homem no seu último momento na cruz do Calvário e prometeu o paraíso. Jesus ensinou que o grande mosaico de Deus dá para encaixar todo mundo que quer fazer parte do todo de Deus. Nesse grande quadro que vai se formando, há lugares de destaque. Eu fico imaginando, você está montando um grande mosaico, tem pedras ali que são de destaque. Há pedras ali, na montagem, há pedrinhas que vão compor lugar, que vão aparecer. E aí eu fui para a Bíblia e eu falei: esses lugares faz parte, daquilo que Jesus falou no grande sermão da montanha. Por exemplo, que aqueles que são humilhados para Ele serão exaltados. Amém, amados? Há lugares que aqueles que foram os últimos serão os primeiros. O interessante, pastor, e o que é que vai se formar nesse grande mosaico? E qual é a imagem que vai aparecer
tendo eu, tendo você, tendo cada pedrinha aqui que no final vai aparecer no grande mosaico. Porque todo mosaico, ele tem como propósito mostrar algo no final, mostrar uma obra no final, uma imagem, ou um desenho escrito, não interessa, mas uma imagem. E quando no dia que nós pudermos ver a obra de Deus concluída, cada pedrinha no seu lugar, cada pedrinha que ganhou forma segundo o seu escultor, cada pedrinha que foi colocada ali, não reclame do lugar que você está vivendo, do lugar que você está ocupando, do trabalho que você está fazendo. Quando no final a gente puder ver aonde as pedrinhas foram colocadas, em lugar de destaque, pedrinhas que receberam um brilho extra, quando nós pudermos ver essas pedrinhas que antes foram desprezadas pelo mundo, pequeninas por serem pequeninas, porém agora no mosaico de Deus, de um lugar importante, nós vamos entender a nossa missão aqui na terra. Nós veremos como Deus é lindo, como Jesus é perfeito, quando a obra estiver pronta. Nós poderemos ver que tudo agora começa a fazer sentido, tudo, porque aí nós vamos lá no Éden, e nós vamos ver eles conversando no Éden. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então eu pergunto para você, cada pedrinha no final vai formar qual imagem? A imagem e semelhança de Deus. Até agora eu achava, Rodrigo, que eu me pareço com Cristo. Até agora eu achava que Deus era parecido comigo, tinha duas pernas, tinha dois braços, tinha uma cabeça e tal, eu achava que, mas eu descobri que eu sou apenas uma pedrinha do grande mosaico, do grande quadro, e que sozinho eu não me pareço com Ele. Mas quando nós juntamos todas as pedrinhas, nós formamos um grande mosaico, a imagem e semelhança de Deus. Agora faz sentido a pregação do amor de Jesus Cristo. Agora faz sentido que Ele morreu por toda a humanidade, não apenas por um grupo exclusivo. Agora faz sentido Ele ensinar que nós devemos amar a Deus e ao nosso próximo como a nós mesmos. Agora faz sentido a comunhão, porque nós fazemos parte do mesmo mosaico. Agora faz sentido Ele ensinar que nós vamos passar por tribulação, sabe, a lixa, quebrar o cantinho para poder encaixar, mas na verdade nós estamos sendo trabalhados para fazer parte do grande mosaico de Deus. Quem está entendendo, diga amém? Você faz parte da grande obra-prima de Deus. Fala para o teu irmão, você faz parte da grande obra-prima de Deus. Não interessa como está a sua vida, querido. Senhor Jesus, Ele disse, no dia que o Filho do Homem for levantado, você tem um quadro no chão, ninguém está vendo, Ele está no chão, mas no dia que Ele for levantado, Ele vai mostrar a imagem, e todos estarão com Ele, ou seja, atrairei todos a mim. Uma pedrinha, outra pedrinha, outra pedrinha, e nós vamos sendo as pedrinhas, pedras vivas, sois edificados. Ou seja, nós fazemos parte, nós fazemos parte, você faz parte da grande obra do Senhor. Não interessa como está a sua vida, creia que Ele te escolheu, creia que Ele está te lapidando, está te moldando para encaixar no lugar aonde Ele quer. Aí entra um outro texto que também agora começa a fazer sentido, quando Ele diz, e seja feita a sua vontade. Eu queria ser os olhos do desenho, eu queria ser os olhos da imagem, uma pedrinha pequenininha, mas brilha, como eu queria ser os olhos de Cristo. Não, de repente Ele vai te colocar em outro lugar, amém? Porque seja feita a sua vontade. Somente o Espírito Santo pode esclarecer essa verdade para mim e para você, meu irmão. No caso de um artesão comum, as pedrinhas não têm vontade própria, ele coloca onde ele quer, mas no caso dessas pedrinhas, dessas pedras vivas, do grande mosaico de Deus, estas possuem a liberdade, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, vocês possuem o livre-arbítrio para escolher
né, se querem fazer parte da grande obra de Deus ou não. Quando você entregou a sua vida a Cristo, sabe o que você diz? Eu quero entrar nesse quadro, eu quero ser imagem e semelhança dele, eu quero fazer parte de tudo isso. E eu fiquei pensando, eu fiquei viajando ali no meu gabinete, preparando essa palavra, né? E assim, se Jesus não voltar antes para recolher a grande obra dele, ele vai levar esse mosaico com ele, que somos todos nós. E se acontecer de Deus te recolher antes, ele vai tirar você desse grande mosaico aqui na terra e vai colocar você num mosaico particular lá no céu. Se nesse mosaico nós somos a imagem de Deus, no céu nós faremos parte do mosaico à imagem de Cristo. E agora eu quero que você preste muita atenção naquilo que o Senhor ministra no meu coração. Esse mosaico, ele não foi montado em cima de uma tela, como é o caso, né, de um mosaicista profissional aqui na terra. Esse grande mosaico, ele foi montado em cima de uma rocha, que é Cristo Jesus. E sobre essa pedra, sobre a rocha, porque o homem ele tem a opção de ele construir aonde ele quiser a casa dele, a vida dele. Mas ele explica, ele orienta lá no capítulo 7 de Mateus: aquele que construir sobre a rocha, ele não vai se despedaçar, ele não vai se quebrar. Então, este mosaico, ele foi montado, ele foi firmado sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Então Deus olha para você. Olha que interessante, Deus olha para você, Ele não vê uma pedrinha, Ele vê a figura do seu filho. Você está nele e Ele está em você. Deus olha para você e vê seu filho. Você está em Cristo e Ele está em você. Não tem como Deus, eu vou punir, né? eu vou punir o Djalma. Não, mas eu faço parte, Quando ele olhar para mim, o que ele vai ver? O grande quadro, ele vai ver Cristo, ele vai ver seu filho. Então eu acho lindo a forma que Deus, ele usa essas metáforas, analogias, para nos mostrar. O diabo, ele pode até chegar para o Senhor, e a Bíblia diz lá em Hebreus, que ele nos acusa todos os dias, de dia e de noite, ele está na presença do Senhor para nos acusar, e ele pode chegar lá e falar assim: ó o Djalma pecador, e Deus vai olhar no mosaico e vai dizer: onde? O que eu estou vendo ali não é o Djalma, eu estou vendo o meu filho. O Djalma faz parte dele. O Djalma faz parte do meu filho. Glória a Deus. Muitas pedrinhas que infelizmente serão tiradas e lançadas fora, porque não foram pedrinhas que acrescentaram a Cristo, foram pedras de tropeço. E a Bíblia diz que para esses tem outro caminho. Foram pedras que mancharam a imagem de Cristo, por isso foram removidas. Foram pedras que não permitiram o trabalhar de Deus. Mas também há milhões de pedrinhas de Deus que compõem a grande obra de Deus. Amém, amados? Hoje Deus está te convidando a fazer parte, se ainda não faz, desta grande obra-prima do Senhor. Ser mais uma pedrinha, junto com esse aglomerado, esse conglomerado de gente que hoje serve a Cristo, que faz com que nós nos tornemos a imagem e semelhança de Cristo. E quando a gente entender isso, a gente vai dizer: agora faz sentido. Deus, ele não se parece comigo com dois braços, duas pernas. Ele parece, eu me pareço com Ele quando eu faço parte dele, do todo. Amém? Então ajude, querido, a levar essa mensagem. Ajude a espalhar isso. Ajude a fazer as pessoas entender que faz parte dessa obra-prima que o Senhor está montando, porque o grande artesão do universo é o Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? E Ele escolheu você, Ele selecionou você para colocar no quadro dele, para ser parte do mosaico dele. Quem entendeu, diga amém. Se coloque em pé. Louvado seja o nome santo do Senhor.